abrirmos as nossas Bíblias em Romanos 8. Romanos 8, versículo 30. Depois de Romanos 8, versículo 30, nós iremos dar continuidade na mesma carta, no capítulo 9, versículo 11 em diante. Nós iremos ler primeiro Romanos 8, 30, e depois Romanos 9, versículo 11 em diante. Amém? Amém. Eu peço que os irmãos permaneçam com as suas Bíblias abertas em seus colos, enquanto nós estivermos fazendo a exposição das Escrituras. Quem trouxe caneta, papel, caderninho para anotar, eu desejo do fundo do coração que anote, para quando você chegar em casa, você meditar essa palavra, e sempre que lembrar, possa estar sempre meditando. Ok? Por gentileza, curva sua cabeça, feche seus olhos. Santo Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra. Pai, com muita felicidade no meu coração, que mais uma vez eu estou aqui na tua casa, no teu altar, no teu público, Glória a Deus. para ser usado por ti, Senhor, Amém. na exposição da tua santa palavra. Amém, meu Pai. Querido Deus, em nome de Jesus, nos dá discernimento e sabedoria para que possamos, meu Deus, entender melhor a tua palavra. Pois é somente, meu Deus, tendo um entendimento melhor que nós iremos, meu Pai, te adorar com sensatez e sabedoria. Querido Deus, em nome de Jesus, que nenhum pensamento paralelo, meu Deus, venha, meu Deus, nos distrair nesse momento. Querido Deus, não permita, Senhor, que as preocupações lá fora, Senhor, cheguem até a nossa mente nesse momento. Pois a única coisa, meu Deus, que deve nos interessar agora é ouvirmos a tua palavra, Aleluia. é compreendermos a tua palavra Amém. e colocarmos em prática. Aleluia. Querido Deus, em nome de Jesus, eu te peço que, ao lembrar das minhas reflexões e pregações, que os meus irmãos não lembrem nem do meu nome, mas que o teu nome seja exaltado para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos e amados de Deus, Romanos 8, versículo 30, nos diz: e aos que predestinou, a estes também chamou; aos que chamou, a estes também justificou; e aos que justificou, a estes também glorificou. Então veja que Paulo já estava falando de algo futuro, pois a glorificação ela só acontecerá naquele grande dia, quando nós formos ressuscitados para ir para junto do nosso Deus. Romanos 9, versículo 11 em diante: porque não tendo eles nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Vamos ler de novo. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama.
No versículo 10, antes, nós vimos aí não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, de Isaac, nosso pai. Queridos irmãos, tem uma certa teologia protestante, certo? Que é o sinergismo. O que é o sinergismo? O sinergismo nada mais é do que a doutrina que ensina que, apesar do pecado original, o homem conserva o livre-arbítrio na busca de sua salvação e na obtenção da graça divina. Isso é o sinergismo. Vou repetir. O sinergismo é a doutrina que ensina que, apesar do pecado original do homem, o homem conserva o livre-arbítrio na busca de sua salvação e na obtenção da graça divina. Continuamos. Romanos 9, versículo 12. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: quando nós dizemos para algum irmão que foi doutrinado com a doutrina do sinergismo, às vezes sem nem saber o que é, quem é que tem convicção de sua salvação? Levanta a mão. Amém? Amém. Não permita que ninguém coloque outro pensamento na sua mente. Não permita que ninguém chegue para você dizendo que você precisa fazer algo pela sua salvação, pois ela não depende de você. Sua salvação não depende de você. Você foi escolhido. Glória a Deus. Sim ou não? Amém. Quando nós falamos, às vezes as pessoas dizem: nossa, mas, por exemplo, John Wesley, ele dizia que não acreditava na predestinação, na eleição, porque Deus seria pior do que Satanás. E ele não acreditava nesse Deus que escolhia uns para a salvação e outros para a condenação. John Wesley, escritor que eu gosto muito, um homem que foi um dos responsáveis pelos maiores avivamentos na Inglaterra. Foi de onde veio o movimento metodista, com a mãe dele e com ele. Mas ele tinha esse pensamento. E não, que isso? Se Deus predestinou uns para o inferno e outros para a salvação, então que Deus é esse? Ele consegue ser mal tanto quanto Satanás. Então vamos lá. Nós temos que tomar muito cuidado. Tem crescido a quantidade de pastores dizendo sempre para as pessoas que elas podem ser isso, podem ser aquilo, porque Deus é amor. Deus é amor, sim. Ele é o próprio amor. Só que aí, aqui no versículo 15, do capítulo 9, olha só o que está escrito: pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. O que Deus estava deixando bem claro aqui? Eu irei me compadecer de quem eu quiser. De quem eu quiser. E eu irei ter misericórdia de quem eu quiser. Só que alguns pregadores preferem não pregar isso com medo de machucar. Só que veja bem, se você tem convicção de sua salvação, essas palavras não vão te machucar, porque é o próprio Deus que está falando. Você não tem que temer a isso. Versículo 16: assim, pois isto não depende do que quer,
Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Mas de Deus que se compadece. Quando fala do que corre, está se tratando de fazer algo. Está se tratando de fazer algo. Não depende do que quer, nem do que corre. Mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Ele não endureceu diversas vezes o coração de Faraó? Deus ele não podia ter tirado o povo de lá do Egito e instalar de Deus? Mas o que foi que Deus preferiu fazer? Endureceu o coração de Faraó. Né? Para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadecesse de quem quer e endurece a quem quer. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás, então, porque se queixas ele ainda, porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou: por que me fizeste assim? O homem tem esse direito. Por que o Senhor me fez assim? Esse versículo 21 para mim é maravilhoso. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? Eita! Ué? Então quer dizer que o oleiro pode fazer um barro para a honra e o outro para a desonra. Mas Deus não é amor? Ele não vai salvar todo mundo? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Vamos ler de novo? Versículo 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Que perdição é essa? Que perdição é essa? Condenação. Condenação. Versículo 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Deu glória a Deus. Glória. Esses vasos aqui somos nós. Esses vasos aqui somos nós. Os salvos. Os salvos. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Amém. Glória a Deus. Versículo 25, como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Amém. Glória a Deus. Amém? Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel, meu Deus, como esse versículo 27 é profundo. Se tem um versículo, quando se trata de predestinação e eleição, é forte, é esse versículo 27. Olha só. Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Glória a Deus. Eu acho tão engraçado quando às vezes aparece alguém dizendo, falando sobre um israelense, que só acha que só o fato de ser israelense está salvo.
nasceu em Israel, está salvo. Às vezes a gente vê tanta maluquice, né, com certas, né? Às vezes a igreja se preocupa em botar a bandeira de Israel na igreja. O Israel de Deus hoje somos nós. O Israel de Deus hoje é o povo de Deus. Versículo 28, porque ele completará a obra e abreviará em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Misericórdia. A pedra de tropeço. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Amém. Olha que maravilha. Mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas pelas obras da lei. Assim tropeçaram na pedra de tropeço. Quem foi essa pedra? Cristo. Vamos lá. Como está escrito? Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Todo aquele que crê nela não será confundido. Amém. Guarda isso aí que a gente, Amém. guarda isso aí que a gente vai aprofundar um pouquinho aí, viu? Mentes cauterizadas. Vamos lá para 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1 ao 2. 1 Timóteo capítulo 4, perdão, 1 Timóteo capítulo 4, versículo do 1 ao 2. Olha só, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ok? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Irmãos, os lobos em pele de cordeiro, eles não têm preocupação nenhuma em tirar a lã das ovelhas de Cristo. Por eles arrancam até o osso. E daí é onde aparece tanta filosofia nos púlpitos, daí é onde aparece tanta palestra motivacional, daí aparece tanta maluquice, tanta heresia. Por quê? Porque esses tais aqui, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O que é uma pessoa de consciência cauterizada? Uma pessoa que tem uma consciência morta. Morta. Essa pessoa vive no pecado, mas vive pregando. Vive no pecado, mas vive louvando. Vive no pecado, mas vive tendo uma vida ímpio, como se nunca tivesse tido um encontro com Cristo. E todas as vezes, quando alguém chega para abrir os olhos, olha, irmão, a palavra diz isso, isso e isso. Certa vez, há pouco tempo atrás, eu conversando com uma moça, ela veio relatar a respeito de um assunto, né, de um escândalo, e daí ela chegou para mim e disse que passou um tempo, um ano, sem querer ir para a igreja, mas depois resolveu voltar a congregar, né, no mesmo lugar que ela tinha se decepcionado. E daí ela simplesmente chegou para mim e disse: olha, irmão, sabe por que eu fiz isso? Porque nós temos que manter os nossos olhos em Cristo, não nos homens. Eu disse: sim, com certeza. Nós temos que manter os nossos olhos em Cristo, não nos homens. Mas que fique bem claro, minha querida irmã, que o fato da Bíblia nos orientar, manter os nossos olhos em Cristo e não nos homens, isso não está nos credenciando a nos permitir a sermos pastoreados por lobos em pele de cordeiro.
O fato da Bíblia nos orientar que nós temos que manter os nossos olhos em Cristo e não no homem, isso não está credenciando você a aceitar ser doutrinada por alguém que vive uma vida totalmente contrária à palavra de Deus. E por que muitas pessoas estão pensando assim? Porque alguns que conhecem a verdade estão se acovardando em nome da comunhão. Por que as heresias têm aumentado nos púlpitos? Em nome da comunhão. Por que as blasfêmias têm aumentado? Porque muitos de nós temos nos acovardado. Não temos orientado as pessoas no caminho certo. E em nome da comunhão, muitos irmãos que têm fé, mas continuam tendo as suas mentes escravizadas por homens adúlteros, corruptos, lobos devoradores. E quando um cego que é um cego, o que acontece? Olha só, Jesus diz: todo aquele que em mim crê e for batizado será salvo. Amém? Todo aquele que crê em mim e for batizado será salvo. Tá. Vamos lá. Vamos para Mateus capítulo 7. Mateus 7. Texto bastante conhecido. Mateus 7. Isso aqui é o mestre. Isso aqui é o mestre falando. Isso aqui é o Cristo falando. Isso aqui é o Salvador falando. Tá? Olha só por que a gente não pode ficar jogando a poeira para debaixo do tapete e não dar comunhão. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva. Quem lembra que isso aqui foi pregado domingo? Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz fruto bom, né? E a árvore má produz fruto mau. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a má dar maus frutos. Vamos lá. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança onde? Ok. E assim pelos seus frutos os conhecereis. E Jesus aqui, para alguns, esse versículo não existe aqui não. Para alguns não existe não, o 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Opa! A gente tem ou que não tem alertar as pessoas que estão indo no caminho errado? Tem. Se o irmão não quiser ouvir, amém. Você fez sua parte. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Porque os falsos profetas, eles não só querem arrancar a lã das ovelhas, né? Eles não querem só isso, eles querem ter uma vida promíscua. Eles querem ter uma vida totalmente contrária à palavra de Deus e quer obrigar que as pessoas achem isso normal. E aí eu te pergunto: se o que eu faço me credencia para ser salvo, por que esses homens aqui não são? Eles não profetizaram? Eles não expulsaram demônios? Eles não fizeram maravilhas? Por que esses não vão ser salvos? Eles fizeram. Eles fizeram o trabalho. Eles não fizeram a obra? Fizeram. Mas, Senhor, então não profetizamos? Então não expulsamos demônios? Então não fizemos maravilhas? Mas a vida que eles levavam no íntimo, no secreto, foi o que pesou. Não. Aqui não. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
O que eu gosto da Bíblia é que, por mais que eu e você queira que a nossa vontade seja concretizada, ela vem quebrando no meio. Porque a minha opinião e a sua opinião pouco importa. O que importa é o que está escrito. E se está escrito, tem que ser cumprido. E daí é onde a gente começa a ver que alguns esquecem que o Cristo na cruz, quando ele falou está consumado, ele não falou está mais ou menos consumado. Você é salvo. Você é salva. Para de ficar ouvindo essas maluquices que a gente ouve por aí e absorvendo. Irmão, irmão, como é que tá? Tá firme? Eu estou pagando um preço. Que preço? Pagou, tu não tem nada para pagar. Já foi pago. Que preço tu tem que pagar? Essa doutrina que tenta enfiar na cabeça das pessoas que Jesus morreu por ela, mas que isso está condicionado a Y, A, B, é uma doutrina que nada mais nada é, nada mais nada menos do que uma herança da teologia católica, de condicionar a salvação. Isso é uma herança da teologia católica. E aí vem com o arminianismo no meio. Por que eu falo tanto em questão de doutrina, irmãos? Porque todas elas que nós falamos, elas estão aqui na Bíblia. E é necessário nós buscarmos conhecer. Porque senão, além de nos enrolar, nós terminamos enrolando a mente de outras pessoas. Então você pode ver. Veja essa procissão. Veja todas as outras coisas que o catolicismo impõe. Se você não fizer isso, aquilo, tu vai matar. Condiciona. Onde a mensagem central da Bíblia é Cristo. Você é salvo, porque Cristo deu a vida dele por você. Você é salvo, porque Deus nos amou. Mas irmão, peraí, Deus amou, sim, Ele amou o mundo, sim. Era a maravilha dele, era a menina dos olhos dele. Mas o homem caiu e foi necessário o plano de salvação entrar em ação. E quando Cristo disse, está consumado, Ele estava credenciando, chancelando, ali dizendo, batendo carimbo, a salvação chegou. O plano foi concluído. É isso que nós temos que ter em mente. E daí você às vezes diz, mas irmão, eu pensava que eu perdi a salvação. Me diga como é que você vai conseguir evangelizar alguém se mesmo você não tem certeza de que é salvo. Não, eu vou evangelizar. Um dia eu estava sentado lá no mercado, esperando uma encomenda. Apareceu um alemão mesmo. Tinha o sotaque puxado ainda. Evangelizando com um outro grupo. Eu disse, que maravilha, vocês aqui evangelizando, né? Pois é, aí a primeira coisa que a gente pergunta, vocês são de que igreja? Ele, não, nós não somos de igreja nenhuma. Nós somos de igreja de Cristo. Você está perguntando. Eu disse, tá, mas. Ele disse, não, veja bem. Aqui é um grupo formado por diversos missionários de diversas igrejas. Nós não somos um grupo específico de uma determinada igreja. Então aqui tem missionário de tudo quanto é igreja. Nós nos juntamos e estamos rodando o mundo evangelizando. Somente coisa boa. E você conhece a palavra, eu disse um pouco. Um pouco eu leio. Ele olhou bem dentro dos meus olhos. E olha a pergunta que ele fez. Você é salvo? Eu olhei de volta e disse, eu sou. Eu sou salvo. Como é que eu posso levar as boas novas para alguém se eu não tenho certeza da minha própria salvação?
De manhã está bem com Cristo. Estou salvo. Estou salvo. De tarde falou, fez uma besteira. Ei, rapaz, eu acho que eu vou para o inferno. Se Cristo voltar agora, eu vou para o inferno. Porque eu fiz isso aqui. De noite, fez uma oração, se sentiu bem. Ei, estou salvo. Oxi, que negócio é esse? Não foi para isso que Cristo morreu na cruz. Não foi para isso que ele morreu na cruz. Então, se eu acho que eu posso fazer algo, eu, com as minhas forças, para ser salvo, então isso significa que o sacrifício de Cristo não foi lá tão bem feito. Então Cristo não disse está consumado, ele disse está mais ou menos. Olha, eu morri aqui, mas agora vocês têm que fazer isso e isso aí para ser salvo. Não, não foi isso. Não foi isso que ele disse. Estamos finalizando. Então, vamos para Marcos 16. Alguém fica à vontade para ler. Quem crê e for batizado será salvo. Lê de novo. Quem crê e for batizado será salvo. Eita. Mas quem não crê será condenado. Eita glória. Olha que maravilha. Vamos para Efésios? Efésios 2, versículo 8. Quem achar fica à vontade para ler? Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então não existe essa doutrina do sinergismo. Então não existe a doutrina do sinergismo. Ela é em vão, ela não existe. Querer enfiar na cabeça do homem que apesar do pecado original, o homem conserva o livre-arbítrio na busca da salvação e da obtenção da graça divina. Ué, mas se Efésios 2,8 está dizendo para a gente, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então se é dom de Deus, ele dá quem ele quer. Ué. Estamos finalizando. Vou ficar falando finalizando e passar mais meia hora, viu? Então, irmãos, se nós precisamos de algum artifício, se nós precisamos de alguém plantando bananeira aqui em cima, cuspindo fogo, fazendo malabarismo, para que isso me atraia até a igreja, então o meu amor não está em Cristo, o meu amor está no que os meus olhos veem e ficam admirados. Igreja não precisa ter entretenimento, igreja precisa ter louvor, oração, ensino da palavra e cuidado uns dos outros. Nós temos que tomar muito cuidado. Nos últimos tempos, alguns estão deixando a palavra de lado e enfiando o entretenimento dentro das igrejas, onde muitas outras coisas estão tomando o lugar de Deus, o lugar de Cristo. A palavra cristocêntrica já não está chamando mais tanta atenção assim, porque está sendo necessário as pregações, que é para exaltar o ego do homem, para poder manter o homem naquele ambiente. Do que adianta nós pregarmos algo para fazer com que você se sinta bem nessa cadeira, se Deus não está satisfeito com o que nós estamos passando para você daqui? E os culpados somos nós. Por mais que nós venhamos dizer para você, leia a Bíblia, ore, busque ter uma vida reta de acordo com a palavra de Deus. O maior cuidado que parte daqui. Sabe por quê? Porque o que nós fazemos aqui no púlpito é muito perigoso. E eu fico às vezes muito abismado de ver a quantidade de homens que não entendem o quanto que é perigoso estar com o microfone na mão, lendo a palavra de Deus, distorcendo ela para inflar o ego do homem e às vezes simplesmente para se beneficiar. Isso é um perigo muito grande. Lembra lá Mateus 7? Mas Senhor, em teu nome, no nome dele, foi no nome de Cristo que eles expulsaram demônios, foi no nome de Cristo que eles fizeram maravilhas, foi no nome de Cristo. Eu acho tão engraçado quando alguém olha para mim e diz assim, não, falou de Deus, eu estou dentro. Eita perigo. Se ele mesmo disse, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor.
Eu acho tão engraçado quando as pessoas dizem assim: não, rapaz, fulano é um mestre, ele é crente. Talvez isso antigamente tinha mais peso. Antigamente isso tinha mais peso. Antigamente, é lógico que as pessoas que nos conhecem, pessoas que conhecem a jornada de cada um aqui, cada um ainda saboreia isso na sua comunidade, no seu trabalho. Mas infelizmente, hoje, o termo fulano é crente se tornou um termo bem complicado de se ouvir e se dizer. Hoje a gente vê tantas pessoas, às vezes, tirando umas fotos tão estranhas, postando nas redes sociais. Aí bota lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu fico pensando, as meninas que tiram foto de biquíni, que vivem na igreja para tirar foto de biquíni, vira assim para lá: pastor, não vou fazer a dancinha que o pastor fez comigo, não. Se eu fizer, o joelho não volta. Mas a menina tira foto aqui, de biquíni virada para o espelho, Aí bota lá em cima: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu fico imaginando que é o Senhor da lancha, o velho da lancha, que sustenta os luxos dela. Deve ser esse Senhor que ela está se referindo. Só pode. Ô irmão, é tão triste quando a gente chega conversando com alguém e essa pessoa olha para você: rapaz, não, fulano não, mas fulano, gente boa, não, aquele cara ali não é não. Vendi um negócio para ele tal dia, meu irmão. Pensa num cara que está difícil de pagar. Já pediu tanta data para pagar que eu até desisti de cobrar. Ô irmão, isso dói no peito. Isso dá uma tristeza tão grande. E daí, sabe por quê? Porque infelizmente nem todo mundo sabe separar as coisas. Muita gente começa a jogar todo mundo num cesto só. Falou que pastor perto porque ele diz: todo pastor é ladrão. Diz logo isso. Mas por quê? Porque coloca todo mundo num cesto só. Não busca conhecer. Não busca compreender que nem todo mundo é igual. Só que olha que maravilha. Irmãos, a santificação, ela não depende de mim e de você. A santificação é uma coisa que Deus é quem vai se responsabilizando no decorrer da jornada. Você às vezes pode se perguntar: meu Deus, meu filho não é crente não. Por que meu filho faz isso, faz aquilo? Rapaz, minha filha não é crente não. Por que minha filha faz isso, faz aquilo? Eu já contei várias vezes aqui a história de um jovem que antes de voltar para Cristo fez coisas que talvez tenha feito Deus chorar e tinha não sorrir. Esse jovem foi eu. Eu tinha praticamente certeza que eu ia para o inferno. Só que eu não tinha sido transformado. Eu acreditava que Jesus tinha morrido por mim, por você. Só que eu tinha uma vida tão ímpia. Eu tinha uma vida tão asquerosa. Eu era um verme. Nitidamente eu merecia o inferno. E graças a Deus, Deus me transformou. Amém. Então não é para a gente ficar triste com filho, filha, marido, esposa, amigo, que aos trancos e barrancos está indo para a igreja, E aí você fica naquela: rapaz, meu Deus do céu, será que o Senhor não vai converter essa criatura não? Será que, irmãos, eu acabei de falar aqui, tinha uma época que eu tinha certeza que eu ia para o inferno. Hoje eu tenho certeza que sou salvo. Porque a santificação depende de Deus, não de mim. Se a santificação dependesse só de mim, em 97, quando eu aceitei Cristo lá na igreja presbiteriana, eu tinha ficado até hoje lá. Eu tinha continuado sendo crente. Mas não. Deus permitiu que eu fosse mastigado, chutado, pisado pelo mundo durante 20 anos. Eu acho que ele fez o seguinte: ele disse: tu quer ver como é que é o mundo mesmo? Então vai lá. Vai lá que eu vou te proteger, mas tu vai ver o que vai acontecer. E aí aconteceu tudo quanto foi bizarrice na minha vida. Existe uma esperança para todos. Existe uma esperança para o seu filho, para a sua filha, para o seu amigo, para a sua mulher, para o seu marido. Existe sim. Porque a santificação depende de Deus. E pode ter certeza que se ele é escolhido, se ela é escolhida, pode ter certeza que Jesus vai despertar no momento certo.
O que nós não podemos é dizer quem é e quem não é, porque isso depende de Deus. Amém, irmãos? Então, é isso que eu tinha para a igreja. Em Lamentações nós vemos, lá no capítulo 3, onde a palavra de Deus diz que a graça, a misericórdia do Senhor, ela se renova cada manhã. Vamos ler Lamentações 3, 22 a 26. Quem achar ler? Lamentações 3, 22 a 26. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém. Amém? Então, no versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Então, se você espera em Deus, você alcança. O que nós temos que tomar cuidado é de compreender que nós não temos que ter indecisões. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. O cristão genuíno, ele não pode ter dúvidas da salvação dele. Não pode. Eu desejo do fundo do coração que essa palavra tenha sido uma bênção na sua vida, na sua mente e no seu coração. Que Deus os abençoe.